Tem uma coisa que se você fizer hoje, a vida verdadeira vai começar a pulsar em você. Tem mais, não é um método, não é uma fórmula. E quando as pessoas ignoram isso, elas continuam vivendo sem vida. Como assim vivendo sem vida? Pois é, a pessoa sobrevive e muitos estão ignorando essa verdade. Então fique aí porque Deus quer falar com você hoje. Amém? Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, curte, porque vamos falar da palavra de Deus. E é um conteúdo que muitos não se agradam. Então o sistema acaba que segura. Mas eu peço a sua colaboração para que possamos fazer o ID e levar a palavra de Deus. Afinal, só a palavra de Deus traz alívio e refrigério, respostas e traz sentido à vida. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus! Eu estou feliz porque você chegou até aqui para se alimentar da palavra de Deus. Você não chegou aqui em vão. E para você que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Senhor te trouxe aqui para você se alimentar e se fortalecer espiritualmente. Estamos aqui todos os dias buscando ao Senhor, compartilhando a palavra. Venha se alimentar e entre também no propósito que estamos lá no Instagram. Oramos pela manhã, meditamos no versículo à tarde, à noite devocional e oramos para encerrar o dia. Estamos em um forte propósito e eu creio que a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1 e diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem escreveu esse texto aqui, meus irmãos, foi João. E João, ao falar que no princípio era o Verbo, esse verbo, essa palavrinha verbo, significa lá do grego logos. Logos, que significa palavra. Em algumas traduções, em nossas Bíblias, nós vamos ver que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E quem é este verbo? Quem é o Logos? Quem é a palavra? É Jesus. Jesus lá no princípio estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus é o nosso Deus. E em João ainda, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele continua: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, preste atenção, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Oh, glória, aleluia! Em Jesus está a vida. Olha, irmãos, e a vida era a luz dos homens. A nossa vida, para ter sentido, depende de Jesus, porque Ele é o autor da vida. Nele estava a vida. Estamos, irmãos, em uma geração onde muitos estão sem sentido, sem direção. É porque não encontraram a palavra, não encontraram o Verbo, não encontraram Jesus, a fonte da vida, que jorra a vida. Quantas vezes, irmãos, a gente tenta preencher o vazio com distrações, com atividades, com passeios, com gente, com movimento. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, aquele vazio volta, aí você pensa: falta algo, Senhor. Tá faltando algo, meu Deus. Como se algo estivesse desligado dentro da gente. E muitas vezes as pessoas vão procurar terapias, vão procurar medicina, vão correr atrás de solução para isso. É aí, irmãos, que tem surgido tantas depressões, né? Tantas doenças, são vazios inexplicáveis. Mas hoje o Senhor quer te falar: procure solução, procure resposta nele. Ele tem resposta para você, a resposta que você precisa, o preenchimento que você precisa está nele. A nossa alma está sedenta por Jesus. A nossa alma clama por Jesus, irmãos. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. O nosso corpo nós alimentamos, não é? Tomamos café, pão, verdura, legumes, feijão, arroz. O nosso corpo está em dia aqui, ó, fortinha, gordinha, barriguinha aqui com muito pão, muito carboidrato. E a nossa alma, como está nosso espírito? Estamos alimentando com a palavra? Estamos lendo a Bíblia, buscando ao Senhor? Estamos nos próximos desta fonte? Ah, meus irmãos, a alma está gritando.
A nossa vida espiritual está desfalecendo e o vazio aqui, ó, virando uma cratera, gritando por socorro. E não adianta, eu sinto muito informar, não adianta terapia, não adianta medicina, não adianta fórmulas, não adianta tentar preencher o vazio com coisas superficiais. O que vai te preencher é a palavra que sacia, e a palavra é Jesus. Ele que vai preencher todo o vazio, é Ele. Só em Jesus vamos encontrar a paz verdadeira. Você não precisa procurar novos caminhos. Não procure novos caminhos. Procure o Jesus que abre caminho. Procure Jesus, o autor do caminho. Procure Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Olha, a palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prova, experimenta. Busque o Senhor, irmãos. Nós estamos em um propósito que eu estou apaixonada, que o Senhor tem impulsionado. Estamos recebendo gotas de refrigério. Irmãos, eu vou confessar que, embora eu tenha nascido e crescido na igreja, pela misericórdia do Senhor, Ele sempre me preservou na casa dEle, na presença dEle. Na minha mocidade, me dediquei ao Senhor. Eu sempre ia em monte, em vigília, em oração, sempre busquei ao Senhor muito, pela misericórdia dEle. Mas olha, neste momento eu estou tendo uma experiência tão gostosa com o Senhor. Nessa gota de refrigério durante o dia. Está sendo trabalhoso o propósito. Está sendo trabalhoso, irmãos. Mas está sendo tão gostoso. Eu estou tendo uma experiência com a palavra, sabe? Sentindo a presença do Senhor, irmãos, nos lugares. Sentindo o toque dEle, irmãos. Até na academia, parece que as pessoas olham para nós e veem um brilho diferente na academia. Na prefeitura, eu compartilho isso lá nos stories com os meus irmãos que acompanham. Sabe, irmãos, estamos passando por alguns problemas, mas que refrigério, que alívio que a palavra traz. Mesmo em meio aos problemas, em meio às preocupações, você sente a presença dEle. Sabe, você lê a palavra, vai lendo todo dia, vai buscando e orando. Irmãos, aquilo vai te alimentando. A sua carne pode estar preocupada. Nós somos carne, né? A gente fica tensa. Senhor, e agora? Senhor, o que vai acontecer? Abre as portas. Mas a sua alma, o seu espírito está forte, irmãos. Irmãos, que experiência. Oh Deus, como é gostoso, irmãos, como é gostoso sentir essa presença, como é gostoso sentir um sentido na vida, um objetivo, um propósito. Eu tenho aqui um propósito, é falar do Senhor, é levar a palavra para as pessoas que estão sedentas, mas muitos estão rejeitando esta palavra. Quem me acompanha aqui vê lá no Instagram, irmãos, que estamos constantemente bloqueados, ou parcialmente bloqueados, com sinais de bloqueio, porque muitos rejeitam, e o sistema começa a entender, esse conteúdo aí não é bom, a mensagem é ofensiva, mas aqui em João também, capítulo 1, versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece aonde, irmãos? Nas trevas. E as trevas não a compreenderam. As trevas não compreendem a luz, rejeitam. O mundo está rejeitando a palavra, negando a palavra, como sempre fez. Eu aproveito, irmãos, e peço oração para esse trabalho que estamos fazendo aqui e lá no Instagram deste propósito, porque eu recebo mensagens de pessoas que estão sendo abençoadas, que estão sendo edificadas, estão tendo a vida transformada pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Mas orem para que esse bloqueio venha cair por terra, que mais pessoas venham ser alcançadas. Eu peço ajuda em oração para que Deus venha mover, irmãos. Embora o Senhor tenha falado aqui todos os dias, minha filha, a minha palavra não erra o destino. A minha palavra não erra o alvo. E eu creio, irmãos. Mas se existe um problema, nós podemos orar. E eu creio no poder da oração. Aqui em João capítulo 3, versículo 19, diz também: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus. Ele veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, os homens amaram, os homens se apaixonaram pelas trevas e rejeitaram a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas que estão no erro, as pessoas que estão em pecado, não vão para a luz. Elas não querem saber da verdade. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Se a pessoa está em adultério, se a pessoa está em mentira, se a pessoa está com falsidade, ela quer chegar perto da palavra, da verdade? Ela vai ouvir a verdade. Qual é a verdade? Saia do adultério. Qual é a verdade? Saia da prostituição. Qual é a verdade? Saia do roubo, saia da mentira, saia da fofoca, saia da fornicação. Essa é a verdade. Então, a luz veio para os homens e os homens amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. O pecador não quer ir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então Jesus veio, ele é o Logos, ele é a palavra que se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Jesus, é a vida que curava, é a vida que acende o espírito, ele é a vida que preenche o vazio, ele é a luz para os nossos caminhos. Você precisa dessa vida? Escreve aqui, eu preciso dessa vida. Eu preciso, Senhor, dessa vida. E venha buscar o Senhor, porque Ele tem vida para você. E vida em abundância. Não é pouca vida não, Ele tem muita vida. Aleluia. Somente Ele vai dar sentido na sua vida. Somente Ele vai colocar um rumo, um propósito e vai preencher aqui tudo. E vai te dar uma paz que mesmo em meio aos problemas, você vai sentir um refrigério como se estivesse nas nuvens. E, irmãos, crente tem umas sensações estranhas, tá? Porque em meio aos problemas você sente uma nuvem assim, você parece estar voando. Meu Deus, que vibe é essa? É a vibe do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos toca, é Ele que nos preenche. Então você também, faça isso hoje. E tenha a vida pulsando dentro de você. Se aproxime desta fonte, se aproxime da palavra. Busque, eu te convido novamente. Venha buscar conosco. Pela manhã, começamos coração, à tarde, versículos, à noite, devocional. Busque, faça isso. Prove, experimente e você vai ver a sua vida ganhando sentido. Porque a nossa vida só tem sentido perto do nosso Criador. Longe do nosso Criador, a vida perde o sentido, olha, perde o sentido. E o Senhor quer dar sentido na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu oro para que de alguma forma o Senhor tenha falado ao seu coração. Faça isso. Vai, experimente essa palavra. Experimente, vai mudar a sua vida. Deus, muito obrigada por mais este devocional. Perdoe nossos pecados. Abençoe esta pessoa. Que ela possa sentir o teu toque. Que o Senhor possa preencher todo o vazio. Senhor, que ela possa ter uma experiência profunda contigo. Que o Senhor possa, Pai, dar a ela sentido, propósito. Que ela possa sentir uma alegria inexplicável neste momento. Toque nela, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Não se esqueça, deixa aí os joinha. Ore por mim, por este trabalho. E nos acompanhe também no Instagram. Curta os vídeos. Compartilhe com alguém. Não ignore, não. Vamos trabalhar juntos para Jesus, tá bom? Te amo, tá? Em Cristo Jesus. Fique na paz e até amanhã.